tudo bem? Vamos falar agora sobre um livro fantástico do C.S. Lewis, que eu estava esperando já há algum tempo, que é A Torre Sombria. Na verdade, esse livro aqui, ele é uma continuação da trilogia cósmica, que é fantástico, sensacional. Eu já fiz resenha, você deve ler, você tem que ler. Só que A Torre Sombria é uma continuação inacabada, não é? É uma história que não foi publicada pelo Lewis, ele não terminou, não concluiu essa obra. Então nós temos aqui não só A Torre Sombria, mas nós temos outros contos inacabados aqui também. Então vamos falar sobre cada um deles. Primeiro sobre A Torre Sombria. Basta dizer que ela é uma continuação ali da trilogia cósmica, que todos conhecem. Antes deixa eu falar da edição, é claro, como sempre, gente, da HarperCollins. Olha que coisa maravilhosa, lindo, lindo, lindo. Sou apaixonada nessa coleção. É um capricho, é um respeito, né, com a obra do Lewis. É muito bonitinho. Lombada, os arabescos aqui, sempre seguindo o padrãozinho, muito belo. Então, sendo então A Torre Sombria a continuação ali, inacabada da trilogia cósmica, já é algo bom, já algo interessante, porque eu gosto muito da trilogia cósmica. Vai acontecer então que nós vamos ter de volta o Ransom, que é um personagem que a gente já conhece, é um personagem assim super carismático. Aqui ele tá um pouco diferente, mas o Ransom, eu gosto muito dele como personagem, porque ele é muito carismático. E aqui nós vamos ter um adendo que é o Lewis como personagem. O Lewis, ele tá no meio da história, gente. Então, a narrativa aqui é em primeira pessoa. É o Lewis contando uma reunião que ele teve ali com o Ransom e outras pessoas e outros profissionais ali, né? Cientistas, realmente. Estavam todos ali nessa sala, nessa reunião e tudo mais, e tudo que aconteceu ali, o Lewis estava ali presente. Então esse é o verdadeiro narrador, testemunha ocular, né? Então o Lewis estava ali. Então o Lewis é o próprio, ele é o narrador e ele é também um personagem nessa história. Eu achei muito legal a forma que o Lewis se coloca na história, muito bom. Então tá lá o Lewis de boa, né, com o Ransom, que é um amigão dele ali e tal. Eles estão numa reunião na faculdade, onde um cientista vai apresentar para ele algo assim extraordinário, que seria uma forma de viajar no tempo. E, cara, que maluquice é essa, né? Então, e por que eles estavam todos ali, né, nessa reunião? O Ransom, Lewis e umas outras pessoas ali, e o cara que inventou esse, digamos assim, cronoscópio. Então, o que vai acontecer? Que é uma forma de enxergar o tempo, tem um panorama geral ali da linha do tempo. O livro começa muito bem, e eu acho interessante o Lewis estar ali, no meio desses cientistas, porque vai ter uma discussão. É uma discussão pesada. E o Lewis estando ali já dá uma aliviada, porque ele é meio que... Não é que ele é o alívio cômico, mas ele meio que se coloca ali nesse lugar como um leigo. Ele se coloca ali como se a gente estivesse lá, sabe? O Lewis é a gente ali. A gente tá ouvindo toda aquela conversa, todo aquele palavreado, toda aquela coisa, né? Não sei o que, viagem e tal. E ele, peraí, como é que é mesmo? Não tô entendendo, repete aí. Então, tipo, o Lewis se coloca, é como se fosse a gente ali. E eu acho isso interessante. Porque vai estar uma discussão ali muito interessante. O começo desse livro é muito louco, muito louco. Podia ter dado, assim, um livro muito bom. E já imagino até um filme muito bom também, né? Então eles estão lá discutindo viagem no tempo e tudo mais. Mas como é possível e não sei o que. Só resumindo aqui a história, né? O que a gente precisa? O que seria preciso para a gente viajar no tempo? Olha, uma coisa certa, né? Disse o Ransom e eles lá discutindo. Uma coisa é certa, não se pode ir transportar a matéria, seja para o passado, seja para o futuro. Não dá para transportar
a matéria em si, mas existe algo, por exemplo, você pode olhar para as estrelas e você está aqui na Terra, você olha as estrelas, elas estão lá. Se você quiser chegar mais perto dela, o que você usa? Um telescópio. Você pode chegar às estrelas, você consegue enxergar, né, a lua, você consegue enxergar até alguns planetinhas ali através do seu telescópio. Ele traz aquilo para a Terra, ele amplifica a sua visão e traz aquilo para você, mas você não sai da Terra. Então, foi aí daí que ele teve essa ideia de criar algo como se fosse cronoscópio, né? Não um telescópio, mas algo que permitisse vislumbrar, seja o passado, seja o futuro. Então, só dessa forma. Mas como? E não sei o quê. Da mesma forma que a Lua e as estrelas estão lá, a gente só não vê. Da mesma forma, na nossa mente, a nossa mente, ela tem tudo, gente, tudo. Coisas que a gente viveu no passado, e as coisas que ainda vamos viver, as coisas do futuro, já tá tudo aqui na nossa cabeça, é só acessar, né? E coisas ainda antes da nossa existência, e coisas talvez até depois da nossa própria existência, tá tudo lá também, né? Sei lá, de algum lugar ali na nossa mente que a gente não enxerga, não acessa, porque é grande demais, assim como o universo é grande demais, e a gente não consegue enxergar só mesmo as estrelinhas. O máximo que a gente pode fazer é pegar ali um telescópio para ver melhor. Então, é esse princípio. É o mesmo... E aí eu falei, gente, que discussão louca, que discussão interessantíssima. Porque aí ele vai falar dos sonhos, né? Por exemplo, tem aqueles sonhos lá que é premonição, visão, o que será? A sensação de que você já esteve num lugar antes, né? Quando você sonha uma coisa e essa coisa acontece e tal. Aí tem toda essa discussão, vou ler até um trecho aqui, porque é muito, muito legal. E a história estava caminhando para um caminho muito bom. Olha só o que ele vai dizer aqui. Na semana passada, se eu tivesse uma imagem mental dessa sala, por exemplo, ele está falando disso aí, né? Tudo que está na nossa mente que a gente não acessa. Por exemplo, né? Aí um deles lá, que o McPhee, vai dizer, olha, a gente está aqui agora. Imagina que eu tivesse tido uma visão disso que está acontecendo agora uma semana atrás. Olha só. Se na semana passada eu tivesse uma imagem mental dessa sala e de todos vocês aí sentados, admito que não teria reconhecido na ocasião como uma imagem do futuro. Mas claro, é só uma imagem. Por exemplo, eu sonhei hoje. É só um sonho. Ou seja, eu sonhei agora e não dei valor e tal. A não ser quando aquele sonho se torna real. E aí... Quando se torna, peraí, eu já vi isso, eu sonhei com isso, né? E se aquela coisa tivesse acontecido, você nem se lembrava, nem se lembraria que você tinha sonhado, né? Mais ou menos isso que ele vai querer dizer aqui. Mas agora que estou realmente aqui, eu lembraria que tive uma antevisão disso na semana passada, e isso nunca acontece. Aí alguém vai dizer, não, mas acontece sim, né? Para algumas pessoas podem acontecer. Isso explica a sensação que muitas vezes temos de que algo que estamos experimentando agora já aconteceu antes, né? E não é só uma sensação, pode ter acontecido antes realmente, né? E aí gente, vai ter muito tipo de... vai ter todo tipo de discussão a respeito disso, e é muito legal. E aí ele vai dizer, essa linha, né, do presente, do passado e do futuro, tá tudo lá. É só a gente acessar, conseguir enxergar. Tem pessoas que conseguem enxergar isso melhor, mas tá tudo lá, é só acessar. É a mesma premissa, e aí eu tava ligando os pontos, né? A mesma premissa daquele filme Em Algum Lugar do Passado, que eu achei sensacional. Então, segundo eles, a única, ou seja, a matéria é impossível. É impossível você fazer como, por exemplo, o filme De Volta para o Futuro, onde eles vão lá como matéria mesmo, e tal, o carro, e eles se encontram, o eu deles com o eu do passado, ou do futuro, enfim, e isso, segundo eles, é impossível, mas, se for algo assim como Em Algum Lugar do Passado, é totalmente possível, né? Por exemplo, nesse filme, né, o rapaz chega lá no hotel,
se encanta com aquela moça, de repente ele teve a sensação de que já esteve naquele hotel, ele teve aquela sensação de que ele já conhece aquela moça e ele se apaixona perdidamente por ela, não importa se ela tá no passado, não importa se ela já morreu, não importa, ele se apaixona por ela e não, de cara, ela pertence a mim, é a ela que eu amo, essa é a motivação dele, é esse estalo em ver a foto daquela moça, daquela bela moça, e ele se apaixona por ela, não é só uma apaixonite, ele olha para aquilo lá e pensa, eu estou destinado a essa mulher está destinada a mim, ela é minha de alguma forma, enfim, ele só não sabe como, e aí ele vai fazer de tudo para alcançá-la, atingi-la, vislumbrar, né, no passado, uma vez que essa mulher, é uma foto antiga de uma mulher que viveu lá, nesse mesmo hotel, só que há muitos anos atrás, no passado, e ele vai conseguir ali, através da mente dele, vislumbrar, viajar para esse lugar, se encontrar com essa mulher da forma que ele tanto desejou. Justamente por causa do desejo dele de vê-la, que era tão grande, tão intenso, e isso que proporcionou essa quebra, essa barreira aí, essa linha, tempo e espaço. Ele só conseguiu acessar coisas que já estavam na cabeça dele de alguma forma. Então é isso. Eu acho muito interessante a discussão que eles têm aqui. É muito louco. E estava tudo indo muito bem. Muito legal a discussão, a história. Aí você se lembra do filme em algum lugar do passado. Mas é bem isso mesmo, né? E tal. E aí então a gente é apresentado a esse tal desse cronoscópio, que é a forma que a gente tem de enxergar ali, ter vislumbres do passado ou do futuro. Então nós vamos ter ali como se fosse uma tela mesmo de cinema. E eles vão, então tá bom, então vamos fazer uma demonstração, vejam. E eles vão ter visões ali, então, que eles, no primeiro momento eles não vão saber o que é. Porque a visão que eles vão ter ali é bizarra. É um cara esquisito, primeiro é uma torre sombria, um lugar negro, escuro. A sensação que tem é que tem pessoas ali sendo feitas de escravas. E tem um cara muito esquisito, muito macabro, muito bizarro, com uma espécie de ferrão na testa, e isso mostrava que ele pegava uma pessoa, pegava uma vítima e a envenenava, né, com esse ferrão. E a pessoa não morria, mas ela virava tipo um zumbi também. E era muito louco isso, eles vendo tudo aquilo, gente, que bizarro, que é isso? Quem é esse cara esquisito com ferrão? Ai, será que é o demônio? Será que isso é um inferno? Será que isso é o presente? Isso é o passado? Isso é o futuro? É uma é uma realidade paralela? É um multiverso? Que é isso que a gente está vendo aqui? E aí que a discussão é legal. O que é isso que nós estamos observando aqui? É presente? É passado? É futuro e tal? Aí acaba a história. Aí, a partir daí, gente, eu não gostei. Sabe, quem é esse cara, né? Não é o demônio, não é nada. Aí, a partir daí eu já não gostei mais, porque até então o suspense tá. Quem é esse cara? E que é isso? É o inferno? É o presente? É o passado? É o futuro? Meu Deus! Né? Ele criou todo um clima. Seria tão legal se fosse, sabe, tipo o clima assim, ó. Eles queriam apenas vislumbrar o futuro. Mas o que eles viram ali, eles acabaram por bagunçar toda a linha temporal. Eles só queriam ver o futuro, mas o que eles fizeram ali provocou um colapso, libertou, sei lá, um mal que assumiu grandes proporções e que agora eles tinham que fazer aquilo parar, aquilo que eles libertaram parar de alguma forma. Seria legal se eles seguissem por essa linha de pensamento aí. Mas não. Aí, a partir dessa hora que eles estão vislumbrando, que é apresentada essa máquina e eles veem essas coisas bizarras aí, o que isso vai se tornar, eu não gostei. Quer dizer, é legal, mas seguiu assim uma linha muito simples, sabe?
é uma pessoa, tudo gira em torno de uma pessoinha, de um personagem, de uma coisa, um personagem ali, que eles têm que salvar, e porque não sei o que, sabe? Podia ser uma coisa tão melhor, tão grandiosa. E é um personagem meu que você nem conhece, que você nem sabe, você não conhece, você não criou nenhum laço com ele, diferente do Ransom, que você já conhece, que você ama, que ele é carismático e tudo mais, ou o próprio Lewis, né? Mas sabe, eu não gostei, né? Não gostei. Da forma que. Eu acho que foi por isso que ele parou, foi por isso que ele empacou. A história estava meio empacada ali, eu acho que foi por isso. Eu acho que se o Luiz tivesse tido um pouquinho mais de tempo, eu acho que ele voltaria mesmo ali a essa história. Eu acho que ele apagaria ali a partir desse ponto ali. Eu acho que ele ia dar uma mexidinha aí, sabe? Mas enfim. Obviamente a história, que como é inacabada, né? Ela é cortada assim abruptamente. Bom, possa ser, eu não sei que ideia o Lewis tinha, né, para continuar. Talvez tivesse ali algum desdobramento, tivesse ali algum plot, tivesse ali alguma coisa, né, a partir daí, né? Enfim, mas o que eu li até aqui, até onde a obra foi, o que eu li, eu gostei muito, achei sensacional, uma premissa maravilhosa, inclusive me lembrou muito esse filme em algum lugar do passado. Eu achei a premissa interessante, eu achei a discussão interessantíssima. E a ideia desse negócio do cronoscópio, essa ideia de tá tudo na nossa cabeça, a gente só precisa acessar, assim como o telescópio, né? Pra gente poder ver o presente, o passado, o futuro e tudo mais, tudo é uma coisa só. A gente só precisa acessar. E enfim, eu achei essa premissa muito legal. Até a parte, então, que eles são apresentados ali a esse aparelho e eles veem essas coisas bizarras. Até aí eu achei muito legal, mas a partir daí eu já não gostei, não. Enfim, muito bom. Mas a história, a premissa é muito louca, e por aí vai, então, a Torre Sombria, que seria, então, uma continuação da trilogia cósmica. E nós temos outros contos, eu vou falar sobre cada um deles. Depois nós temos Um Homem que Nasceu Cego. É uma história curtinha também. História de um homem cego. E de repente ele fez uma cirurgia e agora ele estava enxergando tudo. Tudo, só que ele achava que a cirurgia não tinha dado certo. Ele achava que ainda tinha alguma coisa errada com ele, porque ele ainda não conseguia enxergar a luz. Veja bem, embora a luz estivesse em todo lugar, ele não conseguia enxergar a luz. Então ele estava vendo tudo. Eu quero, agora que eu posso enxergar, eu quero ver a luz. Cadê a luz? Agora que eu enxergo tudo, cadê? Cadê a luz? E ele perguntava para a esposa dele, cadê a luz? Tá ali, ó. O que? Você tá querendo me dizer que aquela lâmpada é a luz? Não pode ser, a lâmpada não é a luz. Você me falou outra hora que a luz estava ali. Agora tá ali na lâmpada? Não sei o quê. O que é essa luz? Então, mas amor, é a luz, mas o quê? Cadê? Tá ali! Isso aqui, mas ele não conseguia enxergar, ele não sabia o que era a luz. Então é muito, muito legal, é muito engraçado, mas é muito legal também. As coisas que você pode aprender com isso, é claro, é uma grande alegoria, né? E aí ele viu um pintor, né? Aí ele andando, vendo o pintor, e ele totalmente frustrado, né? Porque achava que tinha dado alguma coisa errada na cirurgia dele, porque ele estava enxergando tudo, mas cadê a luz? Né? E aí, e nesse dia estava meio nublado. E tinha um pintor ali, era um lugar montanhoso e tal, e tinha um pintor querendo pegar esse clima, essa névoa por cima das montanhas, e as flores e as árvores, né? Era uma paisagem muito bonita e o pintor estava lá. E ele olha para aquele pintor, olha para o quadro, que bonito, o que você está fazendo? Aí quando ele chegou perto, o pintor fala, com licença, por favor, o senhor está atrapalhando a luz. Pra quê? E o cara, vocês estão querendo me deixar louco. Que luz? Caramba, cadê a luz? Que luz? Eu tô querendo captar a luz. Que? Como? Não, vocês estão querendo me deixar louco. Que história é essa? Vocês estão querendo captar a luz.
Não, você está na frente da luz. Mas o que é luz? Cadê a luz? Eu estou na frente da onde? Que luz é essa? Cadê? E aí, então, não, mas você está me atrapalhando. E é muito engraçado, porque aí esse homem, vai, vocês estão querendo tirar uma com a minha cara, vai. E aí ele vai andando, estava, né, neblinoso, o tempo, né, tinha uma névoa ali, ele foi andando, obviamente, ele, por causa da névoa e pela falta de luz, ele não viu um barranco, ele caiu nesse barranco. E acaba a nossa história. Bom, eu acho que não precisava continuação, né? Eu não sei se morreu, não sei se o Elias teria continuado essa história, mas eu achei muito legal, muito interessante, né? O que seria essa luz? Seria Deus? Seria o homem buscando a Deus? Vendo ele ali em todas as coisas, mesmo assim não conseguindo enxergar? Obviamente que um quadro não é a luz, obviamente que o artista não ia captar a luz, obviamente que uma lâmpada não é a luz, mas a luz ela está em todo lugar e a luz ela ilumina, é através da luz que você consegue enxergar as coisas, ela está ali, isso é a luz, né? Mas o que seria essa luz? Seria Deus? Seria o conhecimento? O que poderia ser? É muito interessante essa alegoria aqui, essa historinha. Eu achei muito legal. Ou seja, né, às vezes a gente se debatendo, procurando ali em todos os lugares, tantas coisas, e tá tudo ali na nossa cara, né? Tem coisas que não são a luz, mas elas nos ajudam a enxergar, por exemplo, a própria natureza, né? Que Deus está em todas as coisas, no ar que a gente respira, no alimento que a gente come todos os dias, e muitas vezes não damos nem graça. E, obviamente que essas coisas não são Deus, mas elas nos apontam a luz. O que a Bíblia diz? Que os céus anunciam as obras de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, né? Ou seja, é essa luz que, né, que ilumina, é Deus em todas as coisas, Ele está em todas as coisas. E mesmo assim, né, as pessoas não enxergam, a gente não enxerga nas mínimas coisas, nos mínimos milagres. Só de, por exemplo, acordar vivo hoje é um milagre. Uma criança nascendo é um milagre. E todas essas coisas, obviamente, não são a luz, não são, né? Não é Deus propriamente, mas são coisas que nos apontam, que iluminam ali. Se a gente for levar para esse lado, né? Realmente, essa busca aí por Deus. E muitas pessoas vão acabar que nem essa pessoa, embora enxergue, né? Embora enxergue, não vê, não presencia, não consegue enxergar Deus nas coisas, não consegue enxergar a luz de Deus nas coisas. Embora agora ele nasceu cego e agora enxerga, mas não consegue enxergar Deus. Então, infelizmente, muitas pessoas vão morrer assim, né? Achando que enxergam, achando que veem tudo, que sabem tudo, mas não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar a luz, não conseguem chegar ao conhecimento da luz, né? Essa luz pode ser também um conhecimento. E tantas coisas. Eu achei legal. Pra mim, o que eu aprendi foi isso. Eu achei muito, mas muito legal. Muito interessante. É uma história curtinha, mas eu achei muito interessante. Depois nós temos as terras inferiores. Que essa aqui é um negócio muito interessante, porque é um homem que ele vai ter uma espécie de sonho, um pesadelo, e ele vai se colocar no lugar de uma mulher. E ele vai ver todas as coisas horríveis pelas quais as mulheres passam ali no seu dia a dia. Se comparando com outras mulheres, e aquilo tipo é um pesadelo, sabe? Como se fosse realmente um pesadelo. A mulher se comparando com as outras, se achando feia, se achando gorda, e não sei o quê, e tantas outras questões. Eu achei interessante também, né? Essa história é como se fosse um sonho, ele vai se colocar no lugar dessa mulher aí e vai ter essas visões aí, né? Como é difícil, né?
estar na pele realmente de uma mulher. Anjos ministradores é uma coisa muito interessante também, porque é uma história assim, onde vai ter um grupo de cientistas ali, em algum lugar, não é a Lua, em algum lugar ali, no espaço ali sideral, eu acho que é a Lua mesmo. E eles vão estar lá e durante um bom tempo, um desses cientistas, ele é um religioso, acho que ele é um padre, ou foi um padre. E ele tá lá, sim, como cientista, mas o que ele quer? Ele vai passar um bom tempo, né, da vida dele lá, vai passar um tempo ali, é como se ele tivesse saído para um retiro espiritual, percebe? Ele vai aproveitar esse tempo como se fosse um retiro espiritual, para estar perto do Criador, enfim, ou seja, sair daquele ambiente pecaminoso e agora, né, tá com a mente dele toda voltada para a meditação, para a paz, num lugar onde ele não vai ter problemas, num lugar onde ele vai poder só meditar, num lugar onde ele não vai ter tentações e aquela coisa toda. O que resolvem fazer? Mandar mulheres para o espaço para, digamos, satisfazer as necessidades dos homens, né? Enfim. E aí, como é que vai ficar o nosso rapaz, rapaz, né, santo e digamos assim, que está ali num retiro espiritual? O que vai acontecer, né? É muito louca também essa história, eu gostei demais. Temos Depois de 10 Anos, que é uma releitura ali do conto de Troia, né, da Helena de Troia. É muito interessante também o que acontece aqui. É inacabado, então a gente não sabe o que acontece bem nos finalmente ali, né, na hora que a mulher chega e que é sequestrada e aquela coisa toda. Eu achei legal. Então, esse outro conto aqui, Formas de Coisas Desconhecidas, ele termina meio abruptamente também, a gente não sabe o que acontece, porque terminou realmente de uma forma muito abrupta, mas é meio assim, é um grupo de pessoas que foram mandadas para o espaço e meio que sumiram, meio que enlouqueceram, perderam contato, mandaram umas mensagens meio zoadas, meio esquisitas. O que aconteceu com esse povo? Ficaram malucos? Será que eles foram comidos por... tiveram o cérebro comido por alguma forma alienígena? O que será que aconteceu com eles? Eles estão esquisitos? Ficaram loucos? Morreram? E meio que eles mandam então uma outra missão, uma outra equipe ali de busca para saber o que aconteceu com essa tripulação, com essa equipe. E aí acontecem umas coisas esquisitas também com eles ali. Mas assim, na hora do vamos ver lá, a gente não sabe o que é, porque acaba a história. Mas parecia ser uma história interessante também. E fica aí então esses contos inacabados aí. A Torre Sombria de C.S. Lewis. Gostei de todos, principalmente a Torre Sombria, principalmente o começo da Torre Sombria. Então vale muito a pena e espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha e até a próxima.